amigo, escuta uma coisa, principalmente você, meu irmão em Cristo Jesus, que é menino levado pelos ventos de doutrina, que se deixa ser enganado pela mentira dos falsos profetas. Qualquer acontecimento de grande repercussão que acontece, os falsos profetas aproveitam para criar o sensacionalismo, para se promoverem, dizendo porque Deus falou que ia fazer, Deus me revelou, isso é Deus cobrando, isso é a ira de Deus e não sei o que, não é? Agora, escuta uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Teve aquele grande acontecimento mundial da Covid, aí os falsos profetas disseram que foi por causa do carnaval. Aí Deus julgou o mundo inteiro. O carnaval foi aqui que zombaram. Aí não, Deus está fazendo isso. Isso é Deus derramando a ira dele, porque zombaram dele no carnaval. Ó, o povo não sabe nem quem é Deus. Não conhece a Deus. Não tem entendimento de Deus. Não conhece nem examina as Escrituras. Mas querem falar de Deus. Querem se fazerem profeta de Deus. Aí começam a criar esse sensacionalismo para chamar a atenção do povo, não para a palavra, mas para eles. Para o povo dizer, eita, é homem de Deus, eita, é profeta de Deus. Aí acontece agora essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Uma coisa que é consequência do homem mesmo ali. Ali não tem o que falar não. Aí vem os falsos profetas e diz, porque Deus me revelou. Deus avisou. Deus falou há muito tempo. Isso é Deus julgando porque foi assim, porque foi por isso, porque zombaram de Deus, porque fizeram isso. Isso é a ira de Deus. Vem cá, profeta. Se Deus fosse derramar a ira dele nesse mundo, se Deus fosse cobrar alguma coisa dessa humanidade, agora, a humanidade já estava toda no inferno. A ira de Deus, ela vai cair sobre essa humanidade, mas não agora. Isso tudo é consequência, é muito fraco. Tudo isso que está acontecendo, essa calamidade, esse caos, não se compara a nada do que vai acontecer quando a igreja, o povo de Deus, os verdadeiros adoradores, que estão nas Escrituras, na palavra, seguindo a Jesus, quando esses daqui sair, aí vai cair a ira de Deus. Isso não é a ira de Deus, não, porque tem muitos servos de Deus, fiéis a Cristo, que estão morrendo também nessas catástrofes. Isso é coisa natural. Aí vocês, falsos profetas, criam o sensacionalismo para chamar a atenção do povo e falando mentira, para o povo olhar para vocês como homem de Deus e profeta. E os meninos são levados por vocês, pelos ventos de doutrina, a mentira de vocês. Agora, falsos profetas, mentirosos. Deixa eu te dizer uma coisa que tu não sabe, vai saber agora. Se Deus fosse cobrar alguma coisa agora, se Deus fosse derramar a ira dele agora, sabe qual era o ponto da ira de Deus principal? Vou te dizer, não era os prostitutos, não era os homossexuais, não era os ladrões. Sabe qual era o ponto principal da ira de Deus que se ele fosse derramar agora? Eram os muitos mentirosos dentro das igrejas. Se Deus fosse permitir uma enchente como o juízo dele para julgar, ele permitia uma enchente dentro das igrejas evangélicas, dentro das religiões que são onde é o maior lugar, onde as pessoas blasfemam, zombam, usam o nome de Deus em vão, vivem na mentira em nome de Deus, aborrece a Deus com práticas abomináveis, está dentro das igrejas, meu amado. Se fosse a ira de Deus caindo já nessa terra, ai do povo que está dentro dessas igrejas, vivendo essas mentiras pelos líderes. Os primeiros a ser fulminados com fogo eram esses líderes mentirosos, corruptos, hipócritas, falsificadores da palavra, mentirosos, discípulos de Satanás que diz o povo que é de Deus. Se Deus fosse derramar a ira dele sobre este mundo, o primeiro alvo da ira de Deus era essas igrejas, que o povo vive banalizando o nome de Deus, escandalizando o nome de Deus,
deturpando a verdade do Evangelho, impedindo o povo de seguir e de conhecer o caminho dentro dessas igrejas. Se Deus fosse derramar a ira dele, como consequência do pecado do povo agora, porque vocês não diz? Não, é a ira de Deus que está permitindo essa enchente para julgar, para cobrar, porque o povo fez isso. Não, a Covid foi a ira de Deus, porque o povo zombou de Deus no carnaval. Se Deus fosse derramar a ira dele por causa de zombaria, os primeiros a sofrer a ira de Deus eram vocês dentro de igreja, mentirosos, falsificadores da palavra, pedra de tropeço para o povo, usando o nome de Deus em vão, fazendo comércio, deturpando os princípios do Evangelho, tirando o povo da salvação. Vocês, dentro dessas igrejas, seriam os primeiros a sofrer o juízo de Deus. Aí fica aí, meu irmão, todo acontecimento que acontece, aí fica esses sensacionalistas, mentirosos, que diz que é profeta de Deus. Foi Deus, Deus avisou, foi a ira, foi porque fizeram isso, foi porque fizeram aquilo. Não, Deus permitiu a Covid para julgar os que zombaram dele. Quantos fiéis morreram na Covid? Quantos fiéis morreram nessa enchente do Rio Grande do Sul? Não é nada de ira de Deus, é consequência desta vida. A morte, o acidente, a miséria, a doença. Todos nós, servos de Cristo, estamos sujeitos a passar e vamos passar. Tem servo de Cristo morrendo, assassinado, morrendo com doença, com acidente. Não é o juízo de Deus, é a consequência da vida no mundo. A morte, a miséria, a maldição. Agora nós em Cristo já estamos livres da morte eterna. A preocupação de Deus para a humanidade não é a morte física, é a morte eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio vai sofrer a morte eterna. Deus se alegra na morte dos seus santos, porque os seus santos que foram santificados por Cristo, em Cristo, estão livres da morte eterna. O que Deus, Ele se preocupa com essa humanidade é com a morte. E Deus não está matando ninguém por vingança. Deus não está matando ninguém porque zombou dele. O que Deus quer é que o pecador se arrependa, se converta. Porque se Deus fosse matar alguém porque zombou dele, eu já estava no inferno. Porque se Deus fosse matar alguém porque não deu ouvido à palavra dele, eu já estava no inferno. Mas ele dá tempo ao homem. Ele não tem prazer na morte de ninguém. O homem morre, não é uma determinação de Deus para o homem morrer. É consequência. E todo esse caos que está acontecendo neste mundo, nesta terra, é consequência do próprio homem. O juízo de Deus não é ainda derramado. O juízo de Deus só vai ser derramado, meus queridos, quando a igreja deste mundo for levada por Cristo, que vem buscar sua igreja, seu povo santo, santificado por Ele. Não é igreja de homens, não é esse monte de multidão religiosa, não é esses hipócritas que vivem na religião, se fazendo o que é de Deus, porque Deus conhece os que são seus. A igreja de Deus não é esses ministérios, onde estão fazendo comércio, onde tem muitos charlatões enganadores. A igreja de Deus não é visível. A igreja de Deus, Ele que vê, porque Deus conhece os que são seus. Aí sim, quando Deus tirar os dele da terra, aí cai sobre a terra a ira de Deus. É um processo de caos, é um processo de dor, é um processo de trevas, é um processo de aflição na terra, que nunca houve desde que Deus criou a terra, e nunca mais haverá depois desse tempo, porque isso vai ser quando a igreja sair deste mundo. Ai dos que habitam na terra. Isso que está acontecendo é consequência natural. É causado pelo próprio homem. E nós também estamos sujeitos a sofrer. Isso não é a ira de Deus. Aí fica esses falsos profetas criando sensacionalismo, aproveitando a ocasião para se promover como um homem de Deus, enganando os mentirosos, os meninos que seguem a eles. E eu vou repetir novamente, vou terminar dizendo: se fosse a ira de Deus por causa da zombaria e do pecado do povo, Deus não ia mandar essa enchente lá para o Rio Grande do Sul, não. Deus ia mandar essa enchente para dentro dessas igrejas. A ira de Deus ia ser derramada dentro dessas igrejas, nesses falsos profetas, nesse povo que ignora a verdade de Deus, nesse povo que vive uma vida sem temor de Deus, que não dão ouvido à palavra de Deus, nesse povo que falsifica a palavra de Deus,
nesse povo que vive a abominação, que vive o anátema, que despreza e ignora o amor que Deus operou para salvar, vivendo dentro dos seus preceitos, da sua vida mentirosa, da religião, das igrejas, dizendo que é de Deus. Cuidado, irmão. Se fosse para Deus derramar a ira dele na terra por causa de zombaria, por causa de profanação, era dentro das igrejas, onde o nome de Deus está sendo mais profanado, onde o escândalo em nome de Deus é maior, onde a corrupção em nome de Deus, onde o nome de Deus é usado em vão dentro das igrejas, por esses religiosos, evangélicos, espíritas, seja lá quem for, que usa o nome de Deus em vão. Aí fica o povo dentro de igreja querendo exercer misericórdia, santidade e bondade como se fosse de Deus. Cuidado, meus irmãos. É preciso ouvir a verdade. Aí fica agora os religiosos querendo se mostrar justo, piedoso de Deus, fazendo propaganda de caridade, de bondade, de oração. Por que não faz isso no dia a dia? Por que não faz isso com o teu próximo? Por que não socorre e não estende a mão de misericórdia para o teu vizinho, para aquele que está na porta da tua casa, na rua da tua casa, aquele que está passando necessidade no teu conhecimento? Aí quer pegar promoção para mostrar uma posição de amor, de misericórdia, divulgando o seu ato de amor na internet, pelas igrejas, pelos trabalhos que estão fazendo. Aí fazem propaganda para divulgar, para dizer, somos de Deus. Quem é de Deus, irmãos, ele faz e não busca propaganda pelo que ele faz. Quem é de Deus, ele faz e não procura recompensa de ninguém. Quem é de Deus, exerce o amor, a misericórdia em verdade no seu interior. É com aquele que está na sua proximidade necessitado. Quem é o meu próximo que eu devo ajudar? É aquele que está no seu conhecimento, que está passando por dificuldade. Aí não ajudam nem a família, pessoas da parentela que estão necessitadas, aí quer mostrar bondade. Os pastores das igrejas, das instituições religiosas, principalmente, faz a propaganda, usa o povo lá, que é marionete deles, para dizer, vamos orar, estamos aqui pelo amor ao Rio Grande do Sul. Que mentira, rapaz. Vocês não têm amor pelo próximo que está junto de vocês? Vocês estão fazendo a propaganda, divulgando aí a mentira de vocês. Deus está vendo. Por isso que eu digo, se Deus fosse julgar, derramar a ira dele para julgar porque zombam dele, porque blasfemam dele, essas igrejas estavam destruídas. Porque o lugar que tem mais blasfêmia, o lugar onde usam mais o nome de Deus em vão, o lugar que tem mais mentira em nome de Deus, o lugar que tem mais profano em nome de Deus, o lugar que tem mais idólatras, o lugar que tem mais mentirosos, hipócritas em nome de Deus, é dentro das religiões, das igrejas. Então vai conhecer a verdade, vai exercer a verdade da palavra na tua vida, no teu viver, não dentro de momento, de situação. Amém? É assim, meu irmão. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Quem se aborrecer comigo, continue se aborrecendo, porque o meu propósito é agradar a Deus. E eu só agrado a Deus pregando a verdade e me dedicando com toda a minha falha a me manter vivendo na verdade, corrigindo os meus erros e buscando acertar pela verdade. Amém?